O câncer tem cura e hoje estamos na live 167 com um assunto muito comum em que as pessoas têm o hábito ou o mau hábito de executar quando são diagnosticadas com câncer. Quando a pessoa é diagnosticada com câncer, ela começa a tirar tudo que tem na alimentação dela, acreditando que tirando todas essas coisas, o câncer não vai desenvolver. É o famoso tira leite, tira farinha de trigo e tira também o açúcar. E eu quero mostrar para você que esse não é o caminho para o tratamento do câncer, exatamente porque essa receita padrão ela não consegue impedir que o câncer cresça. Se a gente imaginasse que leite, farinha de trigo e açúcar impedissem o crescimento do câncer ou fizesse com que o câncer parasse de crescer, eu seria o primeiro a trazer esse assunto para vocês e já teria também adotado isso na minha vida, visto que eu já tive câncer e também metástase. E meu foco vai ser mostrar cada um desses itens, como é que ele pode interferir positivamente ou negativamente na sua saúde. Então vamos começar pelo leite. Primeiro, existe uma frase muito intensa, muito comum, no qual o ser humano é o único mamífero que toma leite depois de grande. Primeiro, essa frase é falsa, porque se você pegar um pratinho de leite e colocar para um gatinho, ele vai tomar. Eu acho que muitas pessoas conhecem até em desenho animado essa situação. Se você pega um cachorro, seja adulto, e coloca um pratinho de leite, ele também vai tomar. Mas talvez você esteja pensando que o animal ele não tem essa inteligência para fazer isso, seja o gato ou o cachorro, exatamente. É por conta da inteligência humana que o ser humano conseguiu cuidar de vacas, cuidar de ovelhas, cuidar de cabras, ordenhar esse alimento e oferecer para a sua população. Em diversos momentos onde houve escassez de alimento, o leite foi um grande aliado para a nutrição dos povos e de comunidades. Nós temos a capacidade de digerir esse leite, mesmo depois de adulto, mesmo não sendo da nossa mãe, e a gente consegue obter diversos nutrientes importantes, dentre eles a proteína e o cálcio. Esse ponto acho que é importante ser destacado exatamente porque é muito comum usarem essa frase de que o homem é o único mamífero que toma leite depois de grande. Não é verdadeira essa frase, mas mesmo imaginando que isso fosse verdade, o homem é o único ser vivo que consegue conversar por telefone, consegue construir uma rede elétrica, consegue fazer uma cirurgia cardíaca, porque ele tem inteligência para fazer isso, da mesma forma que ele tem inteligência para conseguir alimentos de outras maneiras que outros animais mamíferos não conseguiriam. Existe um grupo de pessoas que é alérgica ao leite e para esse grupo, com certeza esse alimento é inflamatório. Se alguém tem uma alergia a leite de vaca, ou quando vai comer manteiga, ou quando vai comer coalhada, ou quando vai comer queijo, esse grupo precisa restringir o consumo do leite, exatamente porque a alergia pode levar essa pessoa à morte. Esse grupo representa menos de 1% da população brasileira que tem alergia a leite. Em algumas situações a pessoa até mesmo apresenta alergia quando criança e depois de adulto ele não apresenta mais. Então é comum, por exemplo, crianças, a minha filha quando nasceu ela apresentou alergia ao leite de vaca e depois conforme foram se passando os anos essa alergia desapareceu da vida dela. Então esse ponto é muito importante, a gente entender quem que eu estou conversando. Esse paciente com câncer, ele é alérgico a leite? Ele é alérgico, então realmente esse alimento vai fazer muito mal para ele. Mas ele não tem relação com o câncer. Mas esse alimento é inflamatório. Sim, o leite é inflamatório para as pessoas que têm alergia ao leite ou ele é inflamatório para as pessoas que apresentam uma intolerância ao consumo desse leite. Por exemplo, algumas pessoas quando tomam leite, elas costumam ter diarreia, ou quando tomam leite sente distensão abdominal, ou quando tomam leite tem problemas respiratórios como sinusite, rinite, o pulmão ela sente o pulmão incomodado, tem dificuldade de respirar.
talvez essa pessoa tenha algo que nós chamamos de alergia tardia ao consumo do leite. Isso pode ser investigado clinicamente, mas mesmo que no exame de sangue não apareça alergia, se uma pessoa chega até mim, me mostra o exame de sangue solicitado por mim, que ele não tem alergia, mas ele tem sintomas como esses no consumo do leite, o passo mais inteligente, o passo mais interessante no princípio de precaução é evitar esse alimento. Isso eu não tenho dúvida, a gente não tem nenhum tipo de problema em relação a isso, né? Isso é muito importante que a gente destaque. Outra questão importante, então, o foco é, fechamos esse assunto do leite, esse ponto é importante, e eu entro agora no outro assunto que é a questão do açúcar. Quando se fala em açúcar, existe 1 milhão de informações em relação a se pode ou se não pode consumir o açúcar, se ele faz bem ou se ele não faz bem. E no caso do açúcar, a gente precisa entender o que é essa molécula. O açúcar é um carboidrato. Existem carboidratos simples, que no caso é o açúcar, e carboidrato complexo. O carboidrato simples é o que você conhece na sua casa. Você tem um açucareiro e ali dentro você tem esse pó branco que vem no Brasil da cana-de-açúcar. Outros países, esse açúcar vem da beterraba, nos Estados Unidos pode vir do milho e assim por diante. Então, o açúcar, a sacarose, existem pessoas a todo momento retirando esse alimento da alimentação, porque eles falam que o açúcar faz o câncer crescer ou o açúcar faz com que o câncer aumente de tamanho, sofra metástase e assim por diante. A gente não tem nenhum ensaio clínico randomizado, que é o padrão ouro no universo científico, mostrando que quem come açúcar, o câncer vai aumentar, o câncer vai sofrer metástase. Esse ponto é importante. Por outro lado também, eu não posso achar que o açúcar é uma substância inocente. Graças ao consumo do açúcar no mundo, a população vem ficando com excesso de peso e obesa. A obesidade e o excesso de peso, sim, tem uma relação direta com câncer, com 13 tipos de câncer, desde câncer de esôfago, câncer de pulmão, câncer de pâncreas, câncer de mama, câncer de próstata. Isso já é conhecido, o excesso de peso. Mas o excesso de peso pode vir pelo consumo de outros alimentos que não necessariamente o consumo do açúcar. E muitas pessoas acabam retirando de forma radical o açúcar da alimentação, acabam colocando até adoçante no local, que em hipótese alguma é menos pior do que o açúcar. O menos pior a gente poderia pensar no mel, depois açúcar, depois adoçante, e no momento em que ele retira todo o açúcar, ele não se identifica mais com a vida dele, com a realidade. E ele começa a falar, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu como. Porque aquele alimento tem uma relação tão afetiva com ele, que ele perde o equilíbrio de todas as outras coisas que ele faz em volta. Então, esse ponto acho que é muito importante eu trazer aqui, exatamente não com o sentido de incentivar o consumo de açúcar. Eu, pessoalmente, não tenho açúcar em casa e nem muito menos açucareiro. Eu não adoço café, eu não adoço chá, eu não adoço nenhum tipo de suco, eu não tenho como hábito isso. Mas falar para a pessoa que no momento em que ele comer um torrãozinho de açúcar, o câncer dele vai aumentar, na minha visão é você causar um terrorismo a ponto da pessoa não se identificar mais com nada do que ela faz na vida. A gente sabe que, infelizmente, o açúcar, a cana-de-açúcar, é uma das substâncias, das culturas, né, que mais recebe agrotóxico. Talvez a presença do agrotóxico seja o grande vilão do açúcar e não necessariamente o açúcar. E aí, se o problema realmente for agrotóxico, que tem mais de 10 agrotóxicos na cana-de-açúcar, um dos caminhos poderia ser o açúcar orgânico, seja ele mascavo, demerara ou outras qualidades. Até é importante destacar que se eu tenho um açúcar mascavo ou tenho um açúcar cristal, o que muda de um açúcar para o outro é o grau de refinamento. Nutricionalmente, a diferença entre o açúcar mascavo e cristal é extremamente pequena. Uma pessoa precisaria comer quilos de açúcar por dia para que ela obtesse benefícios da presença de outros minerais que estão presentes no açúcar mascavo. Como a gente sabe que, hipótese alguma, é recomendado
comer muito açúcar, quanto mais 1 quilo, eu sempre falo, qual é mais agradável para o seu paladar? Qual açúcar você gosta mais? Eu gosto do demerara, eu gosto do mascavo, eu gosto do cristal. Então, caso isso faça parte da sua cultura, escolha algum desses para que em algum momento ou outro você possa consumir. Não falo para consumir todo dia, mas falo que isso não é o grande vilão do tratamento do câncer. O tratamento do câncer é não saber ingerir a quantidade adequada de carboidrato, proteína e gordura. E isso o nutricionista faz durante o atendimento. Ele avalia o tipo de câncer, avalia o peso, avalia a altura, avalia a situação que essa pessoa está vivendo e equilibra esses 3 nutrientes, carboidrato, proteína e gordura. A gente sabe que o açúcar é um carboidrato, se consumido em excesso realmente pode trazer malefício para a saúde, mas em pequenas quantidades eu não desenvolvo essa linha terrorista de falar que você vai ter que parar de comer o açúcar. E essa é uma das perguntas mais comuns que as pessoas me fazem. Alexandre, eu estou com câncer, preciso excluir o açúcar? Não, não precisa. Mas devo continuar consumindo da forma que eu comia? Provavelmente não, porque o brasileiro é uma formiguinha que consome açúcar, infelizmente, em excesso. E se a gente pensa numa maneira de oferecer esse bem-estar, porque o açúcar traz esse prazer do presente no açúcar, eu tenho as frutas. Diversas frutas têm a presença do açúcar e açúcares de melhor qualidade do que a da cana, porque a cana só tem a sacarose. Se eu penso na fruta, eu vou ter a frutose, que é muito mais doce do que a sacarose, muito mais doce do que a glicose. E acabei de falar 3 açúcares que estão presentes na fruta: a frutose, a glicose e a sacarose. Esses 3 caras, né, vamos assim chamá-los, são açúcares, e se você consome a fruta e a fruta tem fibra, a própria absorção desse açúcar é menor, tomando sempre o cuidado de que quando a pessoa pega essa fruta, processa ela e faz o suco, a quantidade de açúcar e de fruta que você consome é muito grande. Exemplo disso é um copo de suco de uva integral, no qual você consome ali 2,5 cachos de uva. É uma quantidade exagerada, é muito alto uma pessoa todo dia tomar um copo de suco de uva integral. Se em um momento ou outro, numa festa, numa ocasião, ele tomar, eu não tenho esse radicalismo de falar que você tem que parar de consumir, tá bom? Então, fecho aqui o assunto do açúcar com vocês. Esse terrorismo que se faz em relação ao açúcar é desnecessário e faz com que a pessoa fique mais perdida no tratamento. E eu entro agora no famoso trigo, né, no famoso cereal. Quando a gente fala do trigo, é comum a pessoa já associar a farinha de trigo, mas eu quero conversar primeiro desse cereal, o trigo, que ele tem fibra, ele tem carboidrato, é um carboidrato de mais difícil digestão do que o açúcar, porque o açúcar você absorve ele rapidamente. O carboidrato que está presente no trigo é chamado de amido, então você demora mais tempo para digerir. Você tem selênio, que é importante para a atividade antioxidante do corpo. Então algumas pessoas que, por exemplo, em vez de comer o arroz, desejam trocar esse arroz, experimentar um alimento diferente, o trigo cozido seria uma boa opção. A pessoa consumiria o trigo cozido junto com feijão e essa mistura forneceria uma combinação interessante de proteína. Para quem não sabe onde encontrar esse trigo em grãos, casas de produtos naturais como Mundo Verde e outras, elas costumam vender essas sementes e você pode fazer o cozimento dela da mesma forma que você faz do seu arroz. Mas diferente do arroz branco, por ele ter mais fibra, ele vai demorar mais tempo para ser cozido. Então, assim como você leva mais tempo para fazer o arroz integral, o trigo talvez levaria a mesma quantidade de tempo que você está usando. Tem um sonzinho de fundo aqui para dar emoção no momento em que eu estou falando do trigo. E uma das coisas importantes entramos agora na parte da farinha de trigo. Então, se eu falo de farinha, também existe uma linha terrorista que fala: você está com câncer, você não deve, hipótese alguma, consumir farinha de trigo. O que é importante é a gente separar o trigo da farinha de trigo. Se eu penso, por exemplo,
em farinha, normalmente farinhas de má qualidade tendem a ter a presença de uma micotoxina chamada DON. Essa micotoxina, ela traz um processo inflamatório no seu intestino, e isso pode ser ruim para diversos pacientes, em especial o paciente com câncer. Então, se eu penso em farinha, a tendência é eu piorar a qualidade desse alimento. Se eu penso em farinha de trigo, talvez a presença de uma farinha de trigo orgânica fosse mais interessante do que a convencional, visto que ela não vai ter a presença de agrotóxicos nela. Quando a gente fala de trigo, eu tenho diversos agrotóxicos, e esses agrotóxicos talvez possam ser substâncias que tragam sensações parecidas com a sensação de alergia. Então a pessoa acha que é alérgica ao glúten, mas na verdade ela tem uma sensibilidade a um aditivo alimentar que foi colocado no trigo, e ela fala: opa, tenho alergia ao glúten, intolerância ao glúten. Talvez você não tenha intolerância ao glúten ou alergia, você tem uma sensibilidade específica a um aditivo que é colocado na farinha. Por exemplo, se você compra pães de forma, que são feitos de farinha de trigo, esse pão de forma tem mais de 10 aditivos alimentares. Para quem não está familiarizado, aditivos são substâncias colocadas pela indústria intencionalmente, ou seja, ela quer colocar para melhorar o sabor, para melhorar a conservação, para melhorar o aroma, para deixar mais espesso, que são os famosos espessante, acidulante, conservante e todos os antes que normalmente estão associados a problemas de saúde. Então, o trigo tem esse defeito da presença de bastante aditivo, mesmo quando ele é orgânico. Isso é importante que seja destacado. Quando a gente fala do trigo, indiretamente eu falo de pessoas que podem consumir muita massa. Então, se eu falo de farinha de trigo, bolacha de água e sal, biscoito de polvilho, eu vou ter bolos, massas, macarrão, todos esses indiretamente eles podem fornecer uma quantidade alta de caloria para você, uma quantidade alta de carboidrato, e uma ingestão muito grande de carboidrato em relação à proteína e gordura pode interferir no processo inflamatório do tratamento oncológico que você está fazendo. Então, se eu penso em restringir o consumo de farinha de trigo, eu vejo com excelentes olhos, mas se eu vejo uma linha, vamos eliminar o trigo, parar de comer trigo, muitas vezes eu vejo essa pessoa perdida, porque a vida inteira ela consumiu massas, ela consumiu pães, e no momento em que ela para de consumir, ela não se identifica mais com aquilo que fez parte do hábito alimentar dela. Então, acho que é interessante conhecer o histórico dessa pessoa que está consumindo essa farinha de trigo, muitas vezes sugerir melhores farinhas ou sugerir que ela faça pães em casa, exatamente para diminuir aditivo alimentar, exatamente para diminuir agrotóxico e exatamente para equilibrar uma quantidade que possa ser emocionalmente útil para ela, mas não necessariamente seguir uma linha radical para que nunca mais ele consuma a farinha de trigo. Em qual momento que uma pessoa não vai consumir realmente trigo? Quando ela tem doença celíaca. Pessoas que têm uma intolerância ao glúten, que é no caso da doença celíaca, é necessário eliminar esse produto da vida dela, porque pode levar ela à morte. Ela começa a ter episódios de diarreias gigantes durante o dia. Tem pacientes que têm 30 episódios de diarreia por dia por conta da doença celíaca. Esse paciente, com certeza, esse alimento é extremamente inflamatório e é prejudicial para ela. Até em situações já conhecidas, pessoas que têm doença celíaca podem desenvolver câncer se continuarem consumindo o glúten. Já tem estudos demonstrando isso. O vídeo pausou um pouquinho, eu vou repetir essa frase. Pessoas que têm doença celíaca e continuam consumindo trigo, existem estudos mostrando que esse grupo pode desenvolver o câncer. Então, nesse grupo, realmente eu preciso eliminar esse alimento da vida. Das situações que eu mostrei para vocês, tanto do leite, do açúcar e do trigo, são poucos casos em que a gente precisa eliminar esses alimentos. Não é uma linha padronizada de que se você foi diagnosticado com câncer, você tem a obrigação de tirar leite, açúcar e trigo. É muito mais fácil, né? Você coloca na internet
Vamos tirar leite, açúcar e trigo. Além desse assunto popularizar dentro da internet, ele acaba trazendo uma orientação muito radical, na minha visão, muito pesada, para os 6 milhões de pacientes com câncer que nós temos no Brasil. Tá bom? Então, a minha linha hoje era tirar um pouquinho desse medo que as pessoas têm de leite, açúcar e trigo. Já basta o câncer para a pessoa ficar digerindo e tendo muitas vezes problemas em relação à questão emocional de lidar com câncer. E aí surgem várias informações falando que você não pode comer açúcar, que vai ter câncer, não pode comer farinha de trigo, que vai ter câncer, não pode comer leite, que vai ter câncer, porque essas substâncias vão destruir a sua vida, vão fazer o seu corpo ter metástase. Isso não tem base científica. Ou a gente segue uma linha no câncer científica, ou a gente começa a ficar desesperado, porque a cada página que você entra, você vê um assunto totalmente diferente do anterior. A linha mais importante para se seguir é a linha científica, padrão ouro, que são os ensaios clínicos randomizados. Essa é a principal linha que eu sigo e que os principais profissionais de saúde do mundo também seguem. O que existe são testes em ratos, testes em coelhos, testes em macacos, que não representam aquilo que é melhor para você. Tá bom? Então, como sempre, no finalzinho eu tomo aqui a minha água. Juliane Petro, não tomo mais leite, reduzi açúcar e trigo, estou tendo perdas nutricionais? É necessário, Juliane, avaliar cada caso, mas, por exemplo, se eu for pensar no leite, eu posso pensar na oferta de cálcio e de proteína. É necessário avaliar você para saber se você tem uma deficiência na ingestão de cálcio. Mas se uma pessoa elimina açúcar e trigo, o principal nutriente que ele fornece é carboidrato, e você consegue isso no arroz, você consegue isso na batata, no cará. Perda nutricional em relação a açúcar e trigo, eu não enxergo. Perda nutricional em relação ao leite pode ser. Mas lembra que o principal foco, caso você tenha câncer, é que a gente tenha um equilíbrio na ingestão de proteína e gordura. E isso normalmente os pacientes com câncer não fazem. Muitas vezes eles tiram o leite, tiram o açúcar, tiram o trigo, mas não ingerem aquilo que precisa para o seu corpo se proteger do câncer. Não adianta apenas tirar e achar que o organismo vai estar equilibrado. Aí que entra realmente a dieta de inclusão, né, que é o que a gente faz, que é incluir alimentos. Existem sugestões para restringir, como eu falei, mas essa linha de apenas tirar não é o tratamento do câncer. Muito obrigado pela presença e até a próxima.